Então, continuando o endométrio. O endométrio, então, pegando o corpo do útero, o endométrio é a camada interna do útero, tá bom? Ele é responsável por uma grande parcela dos cânceres da mulher, principalmente mulheres obesas. Nos Estados Unidos, hoje, o câncer de endométrio, dos cânceres ginecológicos, é o principal, tá? Por causa, principalmente, da obesidade. Aí, quando a gente vê essa foto aqui, a gente está vendo basicamente o corpo do útero, o colo do útero, a bexiga está aqui na frente e esses miominhas, tá? Então, a mulher sempre pergunta, o mioma pode virar câncer? Mioma é câncer? Não, mioma não é câncer, tá? Mioma não é câncer. Mioma é o nódulo benigno da camada muscular, tá? Então, os miomas não são câncer, tá? Os miomas podem ter que se tratar, caso seja sintomático, ter sangramento, aumento do volume, mas mioma, a princípio, não é câncer e não tem nada a ver com câncer de endométrio, tá bom? Fator de risco para câncer de endométrio, então, qualquer motivo que o endométrio ele é estimulado pelo estrogênio e tem a progesterona que bloqueia esse estímulo. Então, qualquer coisa que estimula muito com o estrogênio e não bloqueia com outro hormônio feminino, que é a progesterona, aumenta a chance o risco de câncer de endométrio. Então, os fatores, a obesidade principalmente, a diabetes, alguns tipos de reposição hormonal e menopausa muito tarde, não ter tido filhos, menstruação muito cedo. Então, realmente são fatores de risco para câncer de endométrio. Não quer dizer que você for obesa, você vai ter câncer de endométrio, mas você tem um risco aumentado. E como que a gente avalia? O grande detalhe do endométrio é que a maioria dos casos, eles sangram, tá? Então, a maioria dos casos tem sangramento, são sintomáticos. E a maioria dos casos acontece na menopausa. Então, se você tiver na menopausa e sangrou, tem que procurar o médico. A primeira coisa que se faz é um ultrassom, tá bom? O ultrassom a gente usa, sem reposição hormonal, a gente usa o valor de até de 5 milímetros, que é a espessura do endométrio mesmo. Estando acima de 5 milímetros, na menopausa sangrando, tem que continuar a investigação, tá? Então, se você for pegar, só para ter uma ideia, aqui está o contorno do útero, numa foto do ultrassom. Esse é o endométrio bem fininho, essa linhazinha é o endométrio. Esse aqui é o contorno do útero e um câncer de endométrio mostrando ele bem grosso. Então, o ultrassom é possível você ver realmente o câncer de endométrio, tá? Lembrar que nem todo sangramento na menopausa é de câncer de endométrio, tá? Você pode ter sangramento por doença benigna, então você tem que procurar o teu médico, tá bom? Mais um detalhe do endométrio. Apesar de sangrar, a maioria dos casos eles sangram, mas a maioria dos casos são iniciais, onde a chance de cura no câncer de endométrio é grande, tá bom? No geral, porque a maioria dos casos são iniciais. O ovário, basicamente, o ovário tem uma camada mais externa, que é chamada epitélio. Essa camada é responsável por pelo menos 95% dos cânceres de endométrio. Na cirurgia, o que a gente vê? Isso daqui, ó, tá? Aqui está o corpo do útero, a mão do cirurgião está aqui está a tuba e aqui está o ovário. Esse é um ovário totalmente normal, numa foto. Fator de risco que a gente vai ter, basicamente, o fator de risco seria uma história familiar e a idade. A maioria dos casos acontecem na menopausa, tá bom? Câncer de ovário, tá? E vai depender também alguns aspectos da lesão que está no ovário, tá? Infelizmente, para o ovário, a gente não tem nenhum método de rastreamento bom, não falha. Mesmo fazendo ultrassom, fazendo marcadores tumorais todo ano, etc., pode falhar, tá? Por outro lado, você pode até fazer diagnóstico de lesões que não precisaria fazer nada e fazer até um mal para o doente. Então, do ponto de vista de população, não existe nenhum método de rastreamento para câncer de ovário bom. E, infelizmente, a maioria dos casos, quando se faz diagnóstico, a doença é mais avançada. Então, nesse caso, a medicina ainda precisa evoluir bastante. A gente vai ter que, por volta de 10%, eles têm herança familiar, tá? 10% a 15%. Então, a maioria dos casos não, são esporádicos que a gente fala, mas outros casos a mulher nasce com aquele risco. E está vinculada à mutação de 2 genes, um chama BRCA1, outro chama BRCA2, é o que se falou, vinculou bastante na mídia em relação à Angelina Jolie. Então, quem é portador da mutação BRCA1 chega a um risco de até 60% durante a vida de ter câncer de ovário. E BRCA2, você tem 27% de risco de câncer de ovário durante a vida. Tá? Isso é importante se saber, no caso, se souber, se a mulher sabidamente é portadora da mutação BRCA, por volta dos 40 anos, como a gente não tem nenhum exame bom para rastreamento, essa mulher tem indicação de retirar os ovários e trompas por volta dos 40 anos de idade. Tá bom? O fator protetor para câncer de ovário, isso é importante, é protetor. Mulheres que usaram por mais de 5 anos anticoncepcional protege contra câncer de ovário. Obviamente, não vai ser indicado o uso do anticoncepcional para proteger câncer de ovário, mas sabe que é um fato, que é fator protetor para câncer de ovário. Tá? E quando é importante a gente separar o aspecto dessa lesão no ovário. Imagina, faz um ultrassom, tem um cisto, por exemplo. Tá? Então, se você vê, esse aqui é um ovário, é um cisto, um cistão bonitão, só com água dentro, né? Isso, só líquido. Isso realmente é um
o exemplo de um ovário com cisto benigno, tá bom? Como eu havia falado para vocês, infelizmente não existe nenhum método de rastreamento bom para câncer de ovário, tá? Realmente falha bastante, tá? E saber que, imagina você tem aqui, você pode estar no momento mais difícil da sua vida, tá? Onde o teu médico vai virar para você e falar, olha, você tem câncer, tá? Nesse momento parece que estourou uma bomba, na verdade, na sua frente, tá? E que parece que você está tic-tac, você talvez não vai ter mais nada para fazer da sua vida e que a primeira coisa que você vai pensar é que você vai ter um óbito, tá? Só que você lembra que naquele momento o tempo vai fechando, mas lembrar que a gente sempre vai vai ter uma tempestade, às vezes vai ser um tratamento muito difícil, mas sempre vai ter alguma pessoa para poder te ajudar para que esse tempo vá melhorando, tá? E para tentar voltar o mais normalidade possível na sua rotina, tá? Então, informação, desde o diagnóstico até o tratamento, é o mais importante, tá? Muito obrigado.